Olá a todos! Antes de começar essa videoaula, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora Cristiane Bendo, sou professora adjunta do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG e sou mestre e doutora em odontopediatria pela UFMG. Nesta videoaula, nós vamos conversar um pouco sobre manutenção preventiva em odontopediatria. Lembrando que todos os direitos desta aula estão reservados à Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Quando nós recebemos o nosso paciente numa primeira consulta odontológica, nós iniciamos com a anamnese, os exames físicos extra-orais, intra-orais, um levantamento de necessidades, avaliações de índice de placa, índice de sangramento, avaliação de dieta. E a partir disso, então, nós vamos montar um plano de tratamento para esse paciente, que vai seguir uma sequência pré-determinada. Então, inicialmente, se esse nosso paciente tiver lesões de cárie, nós vamos iniciar, então, pela adequação do meio bucal, que atividades, né, de educação em saúde, então, de escovação orientada, de orientações de alimentação. Nós vamos, nesse primeiro momento, também resolver alguma urgência que esse paciente tem, e urgência geralmente está relacionada com dor. E também, nessa fase de adequação do meio bucal, nós vamos fazer as exodontias dos restos radiculares, ou daqueles dentes que não tem mais como serem mantidos na cavidade bucal por causa de cárie, lesões de cárie muito extensa. Nós vamos também fazer o selamento das cavidades, então das lesões de cárie abertas, né, cavitadas, a gente vai restaurar, mesmo que seja de forma provisória nesse momento. E vamos fazer também a fluoroterapia, no caso desse paciente, então, estar em atividade de cárie, ter lesões de mancha branca, nós vamos então fazer essa fluoroterapia, e todo esse procedimento a gente inclui ele na fase 1, que é a adequação do meio bucal. Uma vez que esse meio bucal está adequado, a gente pode ir para a fase 2. Então, se esse paciente precisar de tratamento pulpar, precisar fazer tratamento endodôntico radical em algum dente, a gente vai fazer então nessa fase 2. Na fase 3, a gente passa para as restaurações definitivas. Então, se a gente lá na fase 1 fez algum tipo de selamento de cavidade de forma provisória, é apenas para adequar o meio, para que depois a gente viesse, então, né, rebaixando muitas vezes aquelas restaurações ou trocando por restaurações definitivas, isso vai ser feito na fase 3, quando o meio bucal já está adequado, quando o paciente já não está em atividade de doença cárie mais. E em seguida, se esse paciente então precisar de colocar aparelho, ele vai ser feito depois que esse meio bucal está adequado, depois que não existe mais nenhum tratamento pulpar para ser realizado, depois que todas as restaurações definitivas já foram feitas. Então, o paciente pode, caso precise, entrar nessa fase de colocação dos aparelhos. E a fase final, que a gente chama, que é a fase 5, é a fase de manutenção preventiva, ou que nós podemos chamar de revisões periódicas. Então, esse paciente já está sem a doença, ele já está tratado, e aí a gente vai fazer com que ele retorne periodicamente para visitas ao dentista, para que a gente possa, então, avaliá-lo novamente, detectar novos riscos a desenvolver cárie, ou lesões iniciais de cárie. Então, a gente precisa ver esse paciente com uma certa periodicidade para a prevenção. A manutenção, então, é definida como toda ação de controle e monitoramento do paciente. Então, nesse caso, a gente estabelece um programa de manutenção preventiva, que é um programa, então, de acompanhamento do paciente, de sua família, para estabelecer estratégias de saúde bucal. E em que a gente adota algumas medidas que são necessárias para conservar a saúde do paciente, caso ele esteja saudável, sem lesão de cárie, ou para o seu restabelecimento. Então, se o paciente estiver em atividade de doença, a gente vai estabelecer medidas necessárias para o restabelecimento da sua saúde. A manutenção, ela não garante que o paciente não venha desenvolver nova doença, novas lesões de cárie. Porém, a manutenção visa prevenir o surgimento dessas lesões, né, mantendo o paciente estável em relação à sua saúde. Então, por isso que a gente precisa fazer a manutenção preventiva, para que a gente possa detectar de forma precoce, inicial, né, lesões iniciais de cárie, caso elas venham a aparecer.
As consultas de manutenção, elas promovem a oportunidade para a gente rever o paciente, monitorar a sua saúde bucal, informar o paciente ou a sua família, no caso, quando nós estamos falando de odontopediatria, sobre os planejamentos futuros para a manutenção ou para o restabelecimento da sua saúde bucal. Mas, infelizmente, há uma escassez de estudos, né, de evidências científicas confiáveis sobre o período ideal, né, entre as consultas de retorno de manutenção preventiva. E aí vocês podem pensar, e aquele período que a gente ouve há muito tempo se falar, né, visite seu dentista a cada 6 meses. Então, esse período de 6 em 6 meses, por que ele é defendido? Por que as pessoas falam que tem que ir ao dentista a cada 6 meses, né? Então, a gente vai discutir, conversar ao longo dessa videoaula sobre como avaliar cada paciente, a fase em que esse paciente está, e avaliar os critérios, né, que a gente deve levar em consideração para estabelecer o melhor prazo para o retorno desse paciente. Então, será que 6 meses é muito tempo? Será que esse paciente deve vir com menos de 6 meses? Ou será que ele pode fazer um retorno mais espaçado? Será que pode ser mais de 6 meses? Então, esse período de 6 em 6 meses é um período em que a gente ouve muito como uma forma generalizada, né? Mas a gente tem que aprender também que cada pessoa tem um risco diferente de desenvolver as doenças bucais. E que esses períodos de retorno, idealmente, deveriam ser individualizados dentro desse risco que a pessoa tem de desenvolver algum problema. Então, a partir de agora, nós vamos ver que diferentes fases da vida de um indivíduo e diferentes situações clínicas bucais vão interferir no estabelecimento deste período de retorno mais recomendado, né, para cada indivíduo. Falando então em diferentes fases da vida, vamos pensar na primeira fase primeiro, né, que é a fase dos bebês. E nessa fase, o que a gente vai fazer? Inicialmente, a fazer um acompanhamento da irrupção dentária, que são os primeiros dentinhos ali irrompendo. Nesse caso aqui, os incisivos centrais inferiores, né? Que geralmente irrompem a partir dos 6 meses de idade, mas que podem começar a irromper até 1 ano e 2 meses, ainda está dentro da normalidade. E para fazer o acompanhamento da erupção dentária, nós devemos conhecer muito bem a cronologia e a sequência de erupção, tanto dos dentes descidos quanto dos dentes permanentes. Então, pensando lá naqueles bebês, né? Qual que é a idade mais provável de erupcionar os primeiros dentes descidos? Qual a sequência que esses dentes vão irrompendo? Então, a gente começa lá com os incisivos centrais inferiores descidos, depois os incisivos centrais superiores descidos, depois os laterais superiores, depois os laterais inferiores e assim sucessivamente. É mais comum que comece em torno de 6 meses, 8 meses, até 1 ano, e que em torno de 2 anos e meio já tenha irrompido os 20 dentes descidos. Então, a gente precisa conhecer o que é normal para que a gente possa avaliar algum padrão fora do normal. Então, se eu recebo uma criança, por exemplo, muito mais velha do que isso, né? Uma criança com 1 ano e meio, 2 anos e que não rompeu nenhum dente, né? Ou que não irrompeu os dentes esperados para aquela idade, aquilo pode me preocupar e eu posso investigar melhor o que está acontecendo. A mesma coisa para os dentes permanentes. Então, essa criança vai crescendo e eu tenho que conhecer, então, quais dentes permanentes irrompem em qual idade, qual sequência isso acontece. Os dentes descidos, né? Que idade mais ou menos que eles vão esfoliando, né? Vão ficando moles e tudo, caem, para que o dente permanente venha no lugar. Então, eu tenho que conhecer esse processo para que nas consultas de manutenção eu possa fazer esse acompanhamento da minha criança, né? Desde o bebê até toda a infância, em que esse processo vai acontecendo de uma forma dinâmica, até o começo da adolescência, que é o momento das últimas trocas, né? E do rompimento dos últimos dentes permanentes. E durante esse processo todo, a gente pode observar, em algumas situações, alguns fatores que podem interferir na erupção. Então, aqui, por exemplo, a gente observa um hematoma de erupção.
E aí a gente pode observar que essa criança já tem os incisivos centrais superiores descidos, os caninos descidos e não tem esse incisivo lateral, que deveria ter vindo antes desse canino, muito antes. E não veio, por quê? Porque tem aqui um fator que está interferindo, que é esse hematoma de erupção, tá bom? Que é uma coleção de sangue ali, tipo um cisto que forma, né? E que não deixa esse dente romper. Então, eu vou ter que fazer um procedimento aqui para liberar esse dente de romper, tá? Pode acontecer também uma fibrose gengival, então o tecido às vezes está muito fibroso, né? E não deixa o dente romper a gengiva. E também alguns problemas sistêmicos, né? Algumas síndromes, algumas alterações sistêmicas podem atrasar o rompimento ou antecipar ele. Então, é importante a gente conhecer também a saúde geral do nosso paciente, se ele apresenta algum problema sistêmico que possa interferir na erupção dos dentes. Isso tudo a gente vai fazer esse acompanhamento ao longo das consultas de retorno desse paciente. Outra coisa que nós fazemos ao longo das consultas de acompanhamento é avaliar se esse paciente tem algum hábito bucal deletério que possa estar impactando, provocando alguma alteração oclusal, alguma maloclusão. E aí, nesse caso, a gente vai tentar remover esse hábito, né? Trabalhar com essa família a remoção do hábito, interceptando, né? Paralisando aquela progressão daquele problema oclusal. E algumas vezes até, em algumas situações, já tentando corrigir. Então, acho que a gente chama até de ortodontia preventiva e interceptativa, tá? Isso a gente faz na infância. Então, nesse caso, né? A gente pode observar, por exemplo, esse menino aqui chupando o dedo. Né? Então, a sucção digital é um problema, é um hábito bucal que algumas crianças desenvolvem e que tem muita dificuldade de largar, até porque o dedo está ali disponível o tempo inteiro. Então, se a gente observar isso numa consulta, a gente vai tentar trabalhar com aquela criança, com aquela família, a remoção desse hábito, para que isso não vire uma maloclusão como essa, né? Que aqui a gente observa um trespasse horizontal acentuado, né? Então, se essa situação já estiver estabelecida, a gente vai ter que encaminhar para um ortodontista para poder corrigir essa situação. Então, nas minhas consultas de manutenção, eu vou ir avaliando isso tudo, né? Além de avaliar a cárie, de avaliar a erupção, né? Nós vamos avaliar também a questão da maloclusão. Um outro tipo de hábito bucal, né, que é muito frequente na nossa sociedade, é o uso de bico, de chupeta, né? E que a gente sabe que é um hábito difícil muitas vezes de remover para algumas crianças, para algumas famílias, e que a gente sabe que se for removido até aproximadamente 2, 3 anos, a chance de danos às arcadas dentárias, né, ela é menor. Mas se essa criança passar dos 2, né, alguns estudos falam em 2, outros falam em 3, né, se essa criança passar dessa idade usando o bico ainda, há uma chance muito grande dela desenvolver alguns tipos de maloclusão, entre eles a mordida aberta anterior, tá? Que é esse espaço. Isso aqui já está em dentição permanente, tá? Mas a gente também sabe que uma maloclusão estabelecida ali na dentição decídua, se não for tratada, interceptada, ela tende a evoluir também para a dentição permanente, tá? Então, a gente tem que interceptar e tentar remover esse hábito até os 2 anos, no máximo 3, para que a gente não venha a ter essa situação na dentição decídua e, consequentemente, na dentição permanente. Tá? Se a criança já chegar no consultório, lá nas consultas, já utilizando a chupeta, a gente vai trabalhar a remoção até os 2 anos. Se ela chegar e não estiver usando, nós vamos tentar estimular para que não aconteça esse uso. Mas caso já esteja usando, a gente trabalha a remoção no período adequado. Aqui a gente pode observar outras, né, maloclusões, outras imagens. Então, aqui também a gente tem uma mordida aberta anterior, ó, que pode ter sido causado por uma chupeta por muito tempo. Aqui, né, a gente observa isso. Aqui a gente tem uma mordida profunda, tá? Que é o oposto da mordida cruzada anterior. Então, a criança morde, né? E os dentes superiores aqui cobrem muito os inferiores, né? E aqui, além disso, a gente tem uma mordida cruzada posterior. Então, vocês podem observar, ó, que o normal é os dentes superiores ocluírem pela vestibular dos inferiores. E aqui a gente observa o contrário, ó. Os dentes inferiores estão ocluindo por vestibular, tá? Então, isso aqui pode ter sido causado também por um hábito bucal deletério,
tá? E por respiração bucal e outros tantos fatores causais que tem para isso. Mas a gente vai ficar de olho. Se a criança tiver alguma dessas maloclusões, nós vamos avaliar a possibilidade de encaminhar já para uma avaliação ortodôntica. Outras situações que pode acontecer, né, que também estão relacionadas com problemas oclusais e que podem ou não estar relacionados com hábitos bucais deletérios, né, é a falta de espaço. Então, aqui, essa criança, ela tem, a gente vê que não tem espaço aqui, ó, para erupcionar o incisivo lateral permanente, né? Então, essa criança, ou esse dente vai ficar impactado sem erupcionar, ou ele vai encontrar um caminho, né? Ele vai erupcionar por vestibular, por palatina. Então, assim, a gente vê uma falta de espaço. Aqui a gente também vê uma mordida cruzada posterior, ó. Então, aqui a gente tem vários problemas associados, né? Nessa outra criança, a gente vê um trespasse horizontal aumentado, ó, que pode ser uma situação genética, né? Um fator genético, mas também pode ser por hábitos bucais deletérios. Então, observando essas situações, a gente vai encaminhar esse paciente para um ortodontista. Então, até agora nós já vimos que nós vamos avaliar cronologia e sequência de erupção de dentes descidos e permanentes nas nossas consultas de manutenção. Nós vamos avaliar hábitos bucais deletérios e maloclusões que podem estar associadas a esses hábitos ou não. E outro ponto que nós vamos avaliar nessas consultas de manutenção é como é que estão as práticas de higiene bucal dessa criança, desse adolescente, tá? E aí nós vamos aproveitar para fazer um reforço das orientações de higiene bucal e motivar esse paciente também, porque muitas vezes ele até sabe como fazer, mas é importante essa motivação. Muitas vezes elogiando o que está bom, tentando melhorar aquilo que talvez não esteja tão bom, né? E conversando e motivando esse paciente. E aí, o que a gente vai abordar nesse momento, né? Nós vamos avaliar com ele, será que o paciente está usando a quantidade de pasta de dente na escova, a quantidade correta, de acordo com a idade dele, com a habilidade que ele tem de cuspir ou não? Então, a gente vai pedir para aquela criança, se for ela que dispensa a pasta, ou se for a mãe ou o pai, nós vamos pedir para que eles dispensem, coloquem a quantidade de pasta que eles costumam colocar e a gente vai avaliar e orientar se precisar melhorar, né? A questão do uso do fio dental também, como é que está o uso do fio dental por essa criança, se ela usa, se ela não usa, em quais momentos, tá? E também como que está a escovação. Será que essa criança ou essa família, né, esses pais, estão conseguindo escovar todos os dentes? Será que eles estão abordando bem todas as superfícies dentárias? Né? Será que eles estão escovando melhor uma superfície, um tipo de superfície do que outra, mais os dentes anteriores do que os posteriores? Então, isso tudo a gente vai avaliar e vai orientar. Então, pensando naquele primeiro tópico, né, de quantidade de pasta de dente na escova, o que é importante a gente orientar? Crianças que ainda não sabem cuspir, então são aquelas menorzinhas, geralmente até uns 3 anos, 4 anos de idade, a gente vai orientar que eles coloquem a quantidade de 1 grão de arroz cru. Então, vocês estão vendo? Ó, aqui eu tenho 1 grão de arroz cru e aqui eu tenho a quantidade, esse azul, a quantidade de pasta equivalente a 1 grão de arroz cru. Essa quantidade de pasta, se eu utilizar a pasta correta, de pelo menos 1000 ppm de flúor, que é o mínimo necessário para que haja uma ação anticárie efetiva, então, se eu colocar essa quantidade de pasta, eu já consigo ter uma ação anticárie e eu previno, né, diminuo a chance dessa criança vir a ter fluorose, tá? Então, crianças que não sabem cuspir, uma quantidade equivalente a 1 grão de arroz cru. Crianças que já sabem cuspir, uma quantidade equivalente a 1 grão de ervilha, tá? Ninguém, nem criança nem adulto, precisa daquela quantidade gigantesca de pasta que a gente vê nos comerciais de televisão, tá? Que cobre todas as cerdas. Então, 1 grão de ervilha já é mais do que o suficiente. E é isso que nós vamos orientar, então, dependendo do grau de maturidade dessa criança para cuspir ou não. E quando a gente fala de técnicas de escovação, não existe uma técnica ideal que a gente fale essa técnica é melhor do que a outra, né?
O requisito ideal de uma técnica, né, a melhor técnica é aquela que eu consigo aplicar e eu consigo remover a placa bacteriana de forma mais eficiente, né? E que não provoque nenhum tipo de efeito colateral, como, por exemplo, alguma retração gengival, abrasão de colo, né, ou algum outro problema, algum outro efeito colateral. E que ela funcione, então, para prevenção, né, no caso de eu não ter nenhum tipo de doença, nem cárie, nem gengivite, nem doença periodontal, então que ela previna essas doenças e caso eu já tenha, por exemplo, uma gengivite, que essa técnica consiga me ajudar na cura dessa condição, dessa doença, né? E como eu falei, não existe uma técnica ideal, existe aquela que eu consigo fazer com mais eficácia, eficiência e que eu produzo menos efeitos colaterais. E aí, quando a gente está lidando com crianças pequenas, né, que ainda tem pouca habilidade manual, a gente tem que lembrar que quem realiza a escovação são os responsáveis. É óbvio que conforme a criança vai crescendo e amadurecendo, ela vai começar a fazer também a escovação. Até porque ela precisa treinar, ela precisa aprender. Mas a responsabilidade da escovação é do pai, da mãe ou de algum outro responsável que cuide dessa criança. E qual que é a melhor forma da gente fazer uma escovação numa criança pequena? Né? A gente usa uma posição que nós chamamos de posição de Starkey. A gente coloca a criança de pé, na frente e de costas para o responsável, dessa forma aqui, e a criança encosta a cabeça no colo desse responsável, tá? E aí, dessa forma, a gente consegue enxergar por trás aqui. É possível segurar a boca da criança, segurar a boca e a mandíbula, né? Aberta e com uma visão mais direta, fazer a escovação, então, dos dentes dessa criança. Mas é claro que existem algumas técnicas, né? E aí nós vamos ver então qual que aquela família às vezes já realiza e nós vamos orientar em cima daquilo que eles já fazem, né? Sem modificar a técnica se não for necessário, né? Ou se não, ajudar eles a ajustarem a melhor técnica. Então, uma das técnicas mais bem aceitas pelas crianças, pelas famílias, é a técnica que a gente chama de técnica de fones, que é aquela que quando a criança oclui, a gente consegue fazer movimentos circulares pela vestibular, tá? Então, quando a gente fala com a criança ou com a família, nós vamos falar assim, você vai fazer movimento de bolinha, tá? Que são movimentos circulares. Quando você for escovar a região palatina, né, ou a lingual, é claro que aí não vai ter mais como fazer movimentos circulares. Então, a gente vai fazer um movimento gengivo-incisal. O que quer dizer isso? Da gengiva para a oclusal ou incisal. Que quando a gente vai explicar para a criança ou para a família, nós vamos falar assim, que você vai varrer a sujeira para fora, né? A técnica da vassourinha. Então, pela vestibular, são os movimentos circulares, e pela palatino-lingual é o movimento de varredura. E na oclusal ou na incisal são movimentos antero-posteriores, de vai e vem. Se a gente for falar com a criança, movimento de trenzinho, vai e vem. Outra técnica muito utilizada por muita gente é a técnica de Stillman modificada, que ela nada mais é do que essa varredura, né? Esse movimento de varrer, só que ele vai acontecer tanto na palatina ou na lingual, quanto na vestibular, nos dois lados, tá? Então, a gente apoia a cerda na gengiva e desliza, mesmo como se estivesse varrendo, em direção oclusal ou incisal. E na oclusal, a gente vai fazer aquele movimento antero-posterior, que foi o mesmo que nós falamos da técnica anterior. E existe uma outra técnica que ela é mais indicada para pacientes que usam aparelhos ortodônticos. Ela é uma técnica também que tem alguma certa indicação para pacientes com problemas periodontais, que é a técnica de Bass. Ela é mais difícil de ser executada corretamente, é muito fácil da pessoa errar nessa técnica. Então, a gente só vai utilizar ela em casos assim, do paciente usar aparelho fixo e que as outras técnicas não estão dando conta e que o paciente às vezes está com uma inflamação gengival e tudo. Então, o que é essa técnica? Né? As cerdas, elas são colocadas aqui, vocês estão vendo, ela está em 45 graus, né? No ângulo de 45 graus com o longo eixo do dente. Então, eu tenho o longo eixo do dente e as cerdas estão aqui, ó, nesse eixo de 45 graus. O que é importante? Essas cerdas, elas meio que vão penetrar ali no sulco gengival. E aí, a pessoa vai fazer um movimento vibratório antero-posterior. Não é ir e voltar com a escova, não é tirar a escova do lugar, porque senão você pode fazer uma retração gengival. Você para a escova num lugar e só vibra ela.
para que esse movimento vibratório consiga fazer essa remoção de placa, principalmente ali na região próximo à gengiva, tá? E na oclusal, então, vai ser aquele movimento antero-posterior normal. Então, lembrando que lá na consulta de manutenção preventiva, a gente vai reforçar, avaliar, orientar os nossos pacientes quanto às técnicas de escovação. E esse momento, gente, é um momento em que a gente precisa ter paciência e orientar com muito cuidado, tá? Lembrar que se nós, dentistas, né, no caso vocês, estudantes de odontologia, não tiverem paciência para ajudar o paciente de vocês, a descobrir a melhor forma de limpar os dentes dele, né, a melhor forma de escovar, como que a gente quer que esse paciente tenha paciência para escovar em casa, para escovar bem feito? Então, vamos gastar um tempo ali trabalhando a questão da escovação, a importância, e lembrar sempre, gente, que de uma forma ou de outra, essa criança e essa família sabe escovar, né? A gente deve evitar ao máximo a palavra ensinar. Eu vou te ensinar a escovar. Porque isso dá uma sensação de que aquela criança, aquele pai, aquela mãe não sabe nada. E isso não é verdade para ninguém. Todo mundo, de uma forma ou de outra, sabe escovar. Nem que escove mal escovado, mas sabe. Então, a primeira coisa que a gente faz é pedir para aquela criança escovar, no caso, se for ela que faz a escovação. Se for a mãe que está ali e ela que faz, pede para a mãe escovar, a gente observa e a partir disso a gente vai orientar, baseado em quê? No que a gente viu. Então, nós vamos falar assim, ó, bacana, olha, nesse lugar você está fazendo certinho. Então, agora, vamos tentar fazer aqui nesse outro lugar do mesmo jeito? E a gente vai ir trabalhando com essa família dessa forma, de forma a motivar, tá? Então, é assim que nós vamos trabalhar nas nossas consultas de manutenção. Em toda consulta de manutenção, a gente sempre trabalha a motivação e a orientação de escovação e de higiene bucal. E é claro que se falamos em higiene bucal, temos que falar em fio dental, né? Então, é importante a gente orientar o uso do fio dental entre todos os dentes que têm contato, fazendo aquele movimento de C, passando de um lado, do outro, né, daquele dente, inserindo ali dentro do suco gengival, massageando esse suco, tá? E utilizar o fio dental pelo menos uma vez por dia, de preferência na última escovação do dia, aquela que é feita antes de dormir. Então, a gente sempre vai também trabalhar a orientação do uso do fio dental. Lembrando, já trabalhamos a questão da irrupção dentária, dos hábitos bucais deletérios e da maloclusão e da higiene bucal. E aí, um outro ponto que nós vamos trabalhar, que é fundamental para a prevenção da doença cárie, são os hábitos alimentares saudáveis. Então, nós vamos trabalhar em orientação e motivação de hábitos alimentares saudáveis. E nesse momento, nós devemos conversar com o nosso paciente, com a família, sobre os hábitos alimentares, né? Pensando nos hábitos alimentares como um todo. Então, como é que é a alimentação dessa criança, se ela come, né? Se ela tem uma alimentação diversificada, com alimentos saudáveis, in natura também, né? E, claro, nós vamos focar, pensando na odontologia, pensando na prevenção de cárie, no consumo de sacarose. Então, como que está o consumo de açúcares, principalmente de sacarose desse paciente. Mas sem esquecer que a gente deve trabalhar os hábitos alimentares saudáveis como um todo. Então, uma criança, né, com uma saúde bucal bacana, igual essa aqui, é muito provável que ela se alimente bem, né? Já uma criança com uma saúde bucal deficiente como essa, com muita lesão ativa de cárie, é muito provável que essa criança tenha um alto consumo de doces, de sacarose, né? Lembrando que se essa criança passar a consumir doces em alta frequência, ela pode sim desenvolver lesões de cárie. Isso não é, né? Isso é um processo dinâmico. E se essa criança passar a se alimentar bem, ela pode paralisar esse processo, né? E depois com um tratamento reabilitador, ela ficar bem saudável, né? Então, a gente tem que lembrar que a dieta é um fator determinante ali para o processo de cárie, né? Para o estabelecimento da doença e para o paciente voltar a ser saudável também. E falando, né, do potencial cariogênico da alimentação, né, dessa criança, então uma criança que consome muitos alimentos ricos em sacarose,
Se forem alimentos, por exemplo, com uma consistência, né, tipo biscoito, bolo, que gruda ali, que é uma consistência mais pastosa, é pior, né, do que uma criança que come, por exemplo, um biscoito que gruda menos, né, ou que toma, por exemplo, um líquido açucarado, né? Também é diferente, por exemplo, vamos pensar uma bala, né, que adere à superfície do dente de uma bala que não adere. Não que a criança deva usar essa outra bala, não, mas lembrar que dependendo da consistência e da adesividade, a situação pode ainda ficar mais grave, né? A diferença também no momento. Então, uma criança que come algo doce durante o dia, em que o fluxo salivar está ali, né, atuando, e que ela tem uma alimentação, né, ela come ali um doce, de repente após o almoço e tudo, é muito menos problemático do que uma criança que ingere sacarose e vai dormir logo em seguida. Né? Por quê? Porque o fluxo salivar diminui, então a gente tem toda uma susceptibilidade maior a desenvolver cárie, né? E também tem a ver com o modo de ingestão, né? Então, dependendo, por exemplo, a mamadeira, ela é muito mais prejudicial, o contato do alimento açucarado com os dentes pela mamadeira, ele tem um efeito muito mais prejudicial do que o tipo de contato, por exemplo, de um líquido, né, açucarado no copo, tá? Então, a gente, quando vai avaliar a questão da dieta, a gente tem que avaliar essas questões todas associadas. E, então, além da erupção dos dentes, dos hábitos bucais e maloclusão, da higiene bucal e da alimentação, a gente vai fazer, então, nesse momento, né, a prevenção e o controle de novas lesões de cárie. A gente vai avaliar, né, a boca desse paciente para observar, então, se ele tem, né, lesões de cárie, né? Nesse caso, a gente vê lesão ativa, né, de esmalte e já chegando em dentina. Aqui a gente vê lesões de mancha branca em esmalte, ó, na cervical, tá? Aqui a gente vê algumas lesões já cavitadas, mas aqui a gente já vê que o processo já está, né, mais paralisado, ó, lesões mais com característica de lesões inativas, tá? Aqui, ó, a gente vê algumas lesões assim, né, querendo inativar, mas a gente ainda observa que ainda tem lesões ativas aqui, ó, por exemplo, aqui. Então, a gente vê que é um processo que ainda não paralisou. E nesse momento, além de avaliar, né, novas lesões de cárie, a gente vai observar restaurações que já foram realizadas anteriormente, como é que elas estão. Será que elas estão em bom estado? Será que elas estão fraturadas? Será que elas caíram? Ou elas estão com uma microinfiltração? Até onde essa infiltração vai? É possível só reparar aquela restauração? Precisa trocar? Né? Então, a gente vai fazer uma avaliação das restaurações, né? Então, às vezes, uma restauração está simplesmente mal adaptada, mal polida, a gente pode dar um polimento ali e melhorar a situação, tá? Então, a gente vai avaliar, nós vamos fazer o controle dessas restaurações realizadas anteriormente também na nossa consulta de manutenção. Então, vocês podem perguntar, né? Então, como, né, que eu vou prever ou controlar o reaparecimento da doença cárie, da atividade de cárie? O paciente chegou na clínica, né, para uma consulta de manutenção, eu vou avaliar isso tudo que eu olhei, né? Se está irrompendo algum dente, se tem alguma maloclusão, como é que está a higiene, como é que está a alimentação, se tem lesão nova de cárie, como é que estão as restaurações. Vou olhar isso tudo. E a partir disso, então, eu vou conseguir ter um panorama, né, de como é que está a situação e prever mesmo, né, o risco que esse paciente tem de ter novas lesões ou se ele está em atividade de doença naquele momento. E aí o tempo todo, né, eu falo em atividade de cárie, em risco de cárie. Então, é importante a gente lembrar que são dois conceitos diferentes, mas que caminham juntos. Então, qual que é o conceito de cada um? Então, a atividade de cárie já é a presença da doença de forma ativa, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho lesões de mancha branca ativas, né? Que são opacas, são rugosas. E quando eu observo, né, a lesão ainda nesse ponto que ainda não sofreu cavitação, a gente chama, né, que fez um diagnóstico precoce e é possível, então, fazer um tratamento ainda não invasivo nessa situação.
Então, a atividade da doença ela está relacionada com a presença da doença naquele momento. Então, assim como naquele dente, né, que eu mostrei anteriormente, aqueles incisivos que a gente via, aquelas lesões de cárie ali na região cervical dos incisivos, eram lesões opacas, rugosas ou porosas, né, e que acontecem em áreas de maior susceptibilidade. E o que é uma área de maior susceptibilidade? É uma área em que tem maior facilidade de acúmulo de placa, tá? E quais são as áreas que mais acumulam placa? As oclusais dos dentes posteriores, molares, né, descidos ou molares permanentes, pré-molares, né, que são permanentes, ou nas cervicais dos dentes, principalmente dos incisivos, mas também muitas vezes nas cervicais dos caninos, nas cervicais dos molares, tá? Então, são nesses locais em que são áreas de maior susceptibilidade, que são áreas de maior dificuldade de remoção da placa e que a placa se acumula com mais facilidade, tá? E aí, quando essas lesões brancas são opacas, rugosas, porosas, a gente diz que tem uma lesão, então, ativa. No caso, né, quando não está cavitada. E quando a gente tem uma lesão mais brilhante, mais lisa, né, e quando ela acontece também em áreas de baixo risco, a gente diz que é uma lesão inativa. Então, por exemplo, se aquela mancha, né, branca já tivesse brilhante, bem lisa, eu diria que é uma lesão que foi ativa um dia e que já inativou. E muitas vezes esses sulcos escurecidos dos molares, elas são lesões inativas. Elas já foram ativas, já foram brancas um dia, brancas opacas, elas pigmentaram e inativaram. Então, essas manchas escurecidas, se não tiver lesão de mancha branca associada, né, microcavitação, elas são lesões inativas e que nós vamos fazer apenas um controle, né? Não tem atividade de doença naquele local. E aí, voltando a essa questão das áreas de maior susceptibilidade, né? O que seriam as áreas de maior susceptibilidade em cada fase da vida? Lembra que lá no começo da aula eu falei das fases da vida? Então, quando a gente fala, né, em crianças pequenas, ali de 1 a 2 anos de idade, a cervical dos incisivos superiores é a área de maior susceptibilidade a desenvolver lesões de cárie, tá? Então, é onde a gente deve dar uma atenção grande. Essas crianças, elas praticamente só têm incisivos. E é ali que vai acumular placa e desenvolver as lesões se essa criança não tiver um bom controle de alimentação e de higiene. De 3 a 5 anos de idade, a criança já tem os molares descidos. Então, tem ali os sulcos, né, as cicatrículas e fissuras, em que tem uma retenção de placa. Então, é uma área bastante susceptível para essas crianças, tá? Dos 6 aos 11 anos de idade, quando erupciona lá os primeiros molares permanentes, esses dentes eles são dentes que têm maior susceptibilidade. Então, a gente tem que dar uma atenção especial aos primeiros molares permanentes. E ali, 12, 13 anos de idade, os segundos molares permanentes que rompem. Tá? Então, essas regiões, a oclusal desses dentes, são áreas de grande susceptibilidade a acúmulo de placa e, consequentemente, a desenvolver lesões de cárie. E agora que a gente já falou um pouquinho, né, de atividade, então o que é atividade de doença? Nós vamos conversar um pouquinho sobre risco de cárie. E o risco tem a ver com como eu vou prevenir essa lesão, né? O que eu tenho que avaliar para dizer se esse paciente está em alto risco de ter cárie, moderado risco ou baixo risco? Como que eu vou prever isso, né? Quais fatores eu vou considerar? Então, o que é risco à cárie, né? Eu vou me fazer algumas perguntas. Então, qual a possibilidade de desenvolvimento da doença cárie nessa criança? Qual a possibilidade de aparecimento de uma nova lesão de cárie nessa criança? Qual a possibilidade de falha de uma restauração por cárie adjacente nessa criança? E aí, vocês concordam comigo que se eu estiver avaliando essa criança e essa criança, o risco é diferente? E quando a gente avalia risco, a gente tem que lembrar que a cárie, ela não é só uma associação entre a dieta, né, o consumo de sacarose, as bactérias do biofilme, né, a susceptibilidade do dente, então a oclusal daquele dente e o tempo, né, e a minha questão de higiene, não é simplesmente uma coisa tão que se reduz a essas poucas variáveis, né?
no começo, há muitos anos atrás, se achava que eram, né, esses fatores os responsáveis pela cárie, os determinantes da cárie. Mas hoje se entende, né, que a cárie ela é determinada por fatores muito mais amplos. Então, além disso, claro que é importantíssimo, né, sem bactéria não tem cárie, sem açúcar não tem cárie, mas isso tudo está dentro de um contexto maior. Então, a gente tem que lembrar que essas crianças, por exemplo, podem estar expostas ao flúor ou não, né? Dependendo da pasta de dente que usa, da cidade que mora, né? Tem a capacidade de tampão da saliva, tem toda uma questão de frequência, adesividade de açúcar, né? Uso de agentes antimicrobianos, selantes. E, além disso, essa criança está inserida, né, num status sociodemográfico, uma condição socioeconômica de renda, de educação, de assistência odontológica, de atitudes familiares, conhecimento, comportamentos em saúde bucal, em alimentação, conhecimentos mesmo, né, alfabetismo em saúde bucal. Então, a gente tem que lembrar que todos esses fatores, né, a gente chama até de determinação social da cárie dentária. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente vai avaliar um risco de uma criança a ter cárie, a gente não pode avaliar só isso aqui. A gente tem que avaliar o macro, né? Todos esses níveis. E associando todos esses níveis, a gente vai pensar, então, se essa criança está em alto risco, moderado risco ou baixo risco. Então, né, fazendo um compilado aqui, a gente sabe que existem riscos biológicos, riscos comportamentais e riscos sociodemográficos. E relembrando, né, que dependendo da fase da vida daquele indivíduo, diferentes variáveis vão interferir nessa predição de risco de desenvolver cárie. Então, quando eu estou falando de dentição decídua, né, dentição decídua é antes de romper qualquer dente permanente, né? Geralmente o primeiro molar permanente é o que vem primeiro. Então, quando eu estou falando de dentição decídua, quais são os critérios que eu uso para prever, né, o risco de cárie? Eu vou ter que ver se o meu paciente tem uma limpeza dental adequada. Então, como é que eu vejo isso? Através do índice de placa visível, que o ideal é que seja menos que 30% das superfícies de dentes com placa, e que o índice de sangramento gengival dele também seja menor que 20%, para eu considerar uma limpeza dental adequada. Se esse paciente faz uso de fluoretos, então se ele mora numa região de água fluoretada, se a pasta de dente que ele usa tem a concentração ideal de fluoretos, como é que é a alimentação dessa pessoa, dessa criança, se ela é adequada, se ela tem consumo alto de sacarose, qual a frequência, tá? Se ela tem experiência anterior de cárie, então ela tem restaurações na boca, né? Qual que é a experiência anterior de cárie que essa criança tem? Ela tem defeitos de desenvolvimento de esmalte que podem predispor, né, muitas vezes, uma hipoplasia de esmalte, uma perda de estrutura ali, de esmalte na sua formação, faz com que o acúmulo de placa seja maior, né, e predispõe essa criança a ter mais cárie. Então, a gente vai avaliar isso também. E, além disso, a gente vai avaliar também a condição socioeconômica. Então, assim, como é que é a condição daquela família, né, de moradia, de escolaridade, o grau de entendimento que eles têm da importância dos cuidados bucais, tá? Isso tudo a gente vai utilizar nessas crianças para avaliar se elas estão com risco mais alto ou mais baixo de vir a ter cárie. E quando a gente está numa criança com dentição mista, que é em torno de 6 a 11 anos de idade, né? O que a gente vai avaliar? Aqueles mesmos critérios de limpeza dental, uso de fluoretos, dieta adequada, experiência anterior de cárie, a condição socioeconômica também, isso tudo da mesma forma. Só que aqui a gente vai avaliar um fator a mais, que é se o primeiro molar permanente, que começa a romper lá por volta dos 6 anos, se ele já está em oclusão, tá? Se ele é um dente que acabou de aparecer na boca ou que ainda não está ocluindo com o antagonista, então, por exemplo, o primeiro molar permanente inferior ainda não está ocluindo com o superior, ele é um dente que está em mais risco. Por quê? Porque tudo que cai ali fica ali, né? É mais difícil de higienizar. Então, se essa criança está com esse primeiro molar permanente ainda erupcionando, ainda não está em oclusão, aqui eu aumento o risco desse paciente. E aí, quando eu tô lá na dentição mista final, né, então de 9 a 11 anos, ou já na permanente, eu vou considerar aqueles mesmos critérios, só que aqui, em vez de considerar o primeiro molar permanente em oclusão, eu vou considerar o segundo molar permanente em oclusão. Então, se aquele dente erupcionou, mas ele ainda não está em oclusão, ele
faz com que aquele risco de cárie daquele paciente seja mais elevado. E por que esses molares, né, o estágio de erupção do primeiro e do segundo molar permanente, eles têm a ver com um maior risco, né, de desenvolvimento de cárie dentária? Porque a gente sabe que até atingir o plano oclusal, né, então enquanto o dente está irrompendo, igual nessa situação aqui, ó, né, que a gente vê que ele começa a irromper, mas ele ainda está muito longe de atingir o plano oclusal, né? O que acontece? Vai acontecer um maior acúmulo de placa nessa superfície oclusal desses dentes que ainda não estão ocluindo com o antagonista. Quando ele oclui com o antagonista, ele faz um processo ali de autolimpeza, né, que não acontece quando o dente não está ocluindo. Tudo que cai ali, fica ali. Além disso, aquele esmalte que acabou, né, aquele dente que acabou de romper, é um esmalte que ainda não é maduro. Ele ainda está com uma mineralização pós-eruptiva. Então, é um esmalte também mais susceptível. Então, esses dois fatores em conjunto fazem com que esses dentes recém-rompidos, eles tenham uma maior vulnerabilidade a desenvolver cárie dentária. Tá? Então, a gente tem que dar uma atenção muito especial para as crianças que estão em fase de erupção do primeiro molar permanente, né, que são crianças ali de 6 anos, que não têm uma destreza manual e que algumas vezes os pais nem perceberam que está irrompendo um dente lá no fundo, tá? Aqui que acontece em algumas situações? Esse dente, ele nasce, ele erupciona atrás do segundo molar permanente, do segundo molar descido, desculpa. Então, a gente vê o segundo molar descido aqui, e ele irrompe aqui atrás, não cai nenhum dente descido. Então, muitas vezes, os pais não percebem que está nascendo, porque não cai o outro. E quando percebem, algumas vezes eles acham que é um outro dente descido, né? E a gente sabe que a valorização do dente descido é diferente. Então, o que acontece? Em muitas situações, ainda hoje, infelizmente, quando essas crianças chegam para a gente, às vezes com 7, 8 anos, esse dente já chega cariado, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fase de rompimento desse molar permanente e orientar essa família, né? Como cuidar, como higienizar e a importância desse dente para essa criança. Então, voltamos para aquela pergunta que não quer calar, né? Qual o intervalo ideal entre as consultas de retorno do paciente? E aí eu vou dizer para vocês, depende da classificação de risco dele, né? E a classificação de risco vai depender de todos aqueles fatores que a gente discutiu até agora, tá? Então, dependendo do fator de risco, a gente vai estabelecer o melhor prazo para rever esse paciente. O que vai ser, então? Né? A cada 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, tá? Então, vai depender da situação, da avaliação de risco daquele paciente. Pode variar, eu posso precisar ver esse paciente a cada mês, ou eu posso ver ele a cada 1 ano e meio. Depende muito da avaliação de risco desse paciente, tá? Se esse paciente permanecer sem a doença por muito tempo, então é um paciente que eu estou vendo ali de 3 em 3 meses, ele está conseguindo fazer um bom controle, eu espaço para 6, depois eu espaço para 12, né? Eu posso ir aumentando esse intervalo gradativamente à medida que eu vou confiando que aquele risco está diminuindo. Então, isso vai ser muito individual, dependendo do risco, da avaliação de risco daquele paciente. Finalizando essa aula, a gente pode entender que a manutenção preventiva nada mais é que um conjunto de atitudes capaz de estabelecer com a família uma relação de confiança, uma relação humanizada e colaboradora, né? Com estratégias que nós vamos desenvolver em conjunto com o núcleo familiar, na construção de uma postura de vida associada à saúde, no nosso caso, a saúde bucal durante a infância. E essa postura de vida mais saudável provavelmente vai permanecer na fase adulta, né? Porque a gente sabe que o que a gente aprende na infância e cultiva na infância tem uma grande chance de permanecer na idade adulta. E também tem grandes possibilidades de gerar uma ação transformadora para gerações futuras. Tá? Então, a gente vê a importância que um programa de manutenção preventiva bem feito, bem conduzido, pode provocar naquela pessoa e em toda a comunidade que convive com ela. E agora finalizamos então essa videoaula sobre manutenção preventiva. Eu gostaria de disponibilizar aqui os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade. Muito obrigada a todos e até mais!